abra a Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 1, do versículo 1 até o 4. Efésios 6, 1 a 4. Eu quero conversar com vocês hoje sobre conquistas por meio da honra. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Versículo 4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Vamos sentar, gente? Caminhada de conquistas, sabe? Para que haja conquistas na nossa caminhada, nós precisamos agregar coisas em nosso caminho, assim como a gente tem que arrancar e tirar algumas coisas desse caminho, para que tenhamos uma caminhada de conquistas. O que nós vivemos hoje, muito do que nós vivemos hoje, é resultado de decisões que a gente tomou no passado. Há a lei da semeadura e da colheita. E a vida é assim, semeadura e colheita. Comportamentos, decisões, ações, reações, tudo são sementes. Hoje a gente vive muito do que a gente semeou em nosso passado, coisas que ainda vamos viver, ou seja, vamos de alguma maneira colher. O nosso amanhã vai ser resultado do que a gente semear hoje. Eu não estou dizendo que isso é algo, enfim, que tudo o que acontece, a Bíblia não diz isso, a Bíblia nunca disse que tudo o que acontece na nossa vida é resultado de semeadura, ela nunca disse isso. Mas o que a Bíblia diz é que tudo o que nós semearmos, isso vamos colher. Isso é claro na Bíblia. A Bíblia nunca disse que tudo o que acontece na vida é resultado de semeadura. Eu repito, ela diz que tudo que nós semearmos, isso nós vamos colher. Tem gente que diz, por que eu estou vivendo isso? Eu não semeei isso, por que está acontecendo? Enfim, tem coisas difíceis e ruins, ou também boas, não são só as ruins, que acontecem na nossa vida, que não foi resultado de semeadura. Jó não semeou nada para que tivesse aquele período difícil na sua vida. Aquele período não foi resultado de semeadura dele, não. Jesus não fez nada para merecer a cruz. Então não é tudo que acontece na vida porque eu semei, não. Mas tudo o que eu semei, diz a Bíblia, isso eu vou colher. E quando nós semeamos obediência a Deus, a gente vai colher muitas bênçãos. Quando nós semeamos a obediência aos princípios de Deus, a gente vai colher muita coisa boa. Não quer dizer que nós não vamos ter desafios, não quer dizer que vai ser moleza, fácil, tudo mil maravilhas, não. Mas como é importante essas coisas. E algumas coisas que nós fazemos na vida, algumas coisas negativas, erradas, que às vezes a consequência
não é tão longa. A gente fez ali, cometeu algum erro e teve a consequência, mas ali já acabou. Mas há outras coisas que a consequência disso, ela vai perdurar. Vamos supor que você está andando na rua, no carro, tocou teu celular, você está andando na rua e você sabe que não é para atender, mas o celular está tocando, você sabe que não é para atender, ele está tocando, e a curiosidade bate. Você pega, você vai atender o celular. Você não está numa velocidade tão alta assim, e daí fechou o sinal, você não viu e bateu na traseira do carro que parou no sinal. Qual a consequência? Você vai ter que ficar com esse carão, né? E dizer, enfim, eu errei, vamos acertar. Vai ter que gastar um dinheiro para pagar para-choque do carro da frente, o seu, mas você pagou, acabou. Mas se você estiver numa velocidade mais alta, numa imprudência ainda maior, mesmo na velocidade alta, vai atender o celular e você bate no poste. E daí pode ser que venham os cacos de vidro no teu olho e você fique cego o resto da vida. É uma consequência que vai andar, estará andando no resto da vida. Dessa maneira, há coisas assim na vida, que dependendo do que fazemos, as consequências são piores ou não, mas em tudo isso a gente tem que cuidar. E há alguns mandamentos divinos que, quando não obedecidos, afetarão a vida em toda a sua extensão. E entre esses mandamentos, entre esses princípios bíblicos, está o princípio da honra. Mas eu diria a você que nós vivemos em um tempo em que a honra tem sido um valor desprezado, quase que totalmente desprezado. O incentivo é por um comportamento rebelde. O incentivo da maioria da mídia, das celebridades, de algumas ideologias políticas, é de rebeldia. E segundo o ensino deles, basta você discordar de alguma coisa que você tem todo o direito de se rebelar e você tem direito de não honrar, de falar o que quiser e de desonrar à vontade. As hierarquias têm sido consideradas como estruturas a serem combatidas. É preciso que se diga que aqueles que promovem essas anarquias o fazem com um objetivo bem claro de instalar o caos. Isso acontece em várias áreas. Nas escolas, hoje, os alunos não respeitam mais os seus professores. Hoje tem muito professor abandonando o magistério porque não aguenta mais o desrespeito e a desonra. Tem professor que está emocionalmente abalado por conta da desonra, da desobediência e ameaças dos seus alunos. Tomara que isso mude na nossa nação, em nome de Jesus. Filhos não querem mais desonrar os pais. Não querem nem obedecê-los e nem honrá-los. Filhos acham que seus pais são como seus colegas da escola ou da rua e lidam com eles como se fossem iguais. E não são, nunca foram. Não existe hoje uma consideração
pelas autoridades constituídas, seja qual for o nível. Em nome da liberdade de expressão e da democracia, as pessoas fazem coisas absurdas. Desconsideram por completo as autoridades. Há uma rejeição generalizada quanto a qualquer tipo e espécie de autoridade. E deixa eu dizer a origem disso. A origem disso está naquele que foi expulso dos céus, Satanás, que achou que deveria ser como Deus, não reconheceu a hierarquia, se insurgiu, querendo ser igual a Deus. Não honrou a Deus. E por isso caiu. Sempre onde há desonra, haverá a queda. E ele é um inspirador, um instigador de todo comportamento de desonra, pois ele quer que outros caiam como ele caiu. O que ele quer é ver a queda das pessoas. Mas ele diz que o desonrar é subir, é estar por cima. E por isso ele instiga. Mas ele sabe que com isso ele derruba. Antes de nós sermos mais específicos nos assuntos a esse respeito, e nós não vamos falar sobre todas as áreas, mas de uma área mais específica e talvez beliscando uma ou outra, vamos definir o que é honra. Honra é uma consideração devida a uma pessoa. É honrar alguém por conta de uma função que exerce, ou de um lugar que está em uma determinada escala hierárquica. Honrar é reconhecer a autoridade de alguém. Honrar é tratar com distinção. É dar os créditos e merecimento a alguém por conta do lugar que ocupa. Desonrar é não reconhecer. É tirar a honra. Honrar tem a ver com hierarquia. Honrar não tem a ver com o nosso julgamento, dizendo se tal pessoa é digna, é merecedora ou não da nossa honra. Honra é estabelecida a partir de uma hierarquia. E a Escritura, então, está nos ensinando essas coisas acerca de honrar. Agora, é importante que se diga que honrar não quer dizer que eu devo concordar com o que está errado. Honrar não quer dizer que eu vou concordar com o erro e dizer que o errado está certo. Não. Honrar não tem a ver com isso. Honrar não quer dizer que eu não possa discordar. Honrar não quer dizer que eu concordo com tudo.
Mas honrar quer dizer que, apesar de eu discordar por conta de uma condição e de uma posição hierárquica, mesmo assim eu honro. Honrar não quer dizer que eu não possa manifestar a minha discordância, mas essa manifestação tem que ser considerando a honra. A honra não pode ser perdida em nenhum momento. E nós vemos aqui a palavra de Deus nos dizendo, versículo 1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Veja bem, está dizendo que filho tem que obedecer ao pai, mas diz no Senhor. De acordo com o que o Senhor diz. Se um pai der uma ordem a um filho que se contrapõe à palavra de Deus, esse filho não tem que obedecer. Se um pai manda um filho mentir, filho não tem que mentir. Porque daí não é uma obediência no Senhor. Se um pai manda um filho encher a cara, não é no Senhor. Se o pai, quando chega o filho, numa certa idade, quer induzi-lo a aventuras sexuais, esse filho conhece o Senhor. Aqui ele não obedece, porque isso não está no Senhor. A Bíblia fala de obediência aos pais, de obediência no Senhor. Mas, quando ela vai falar de honra, simplesmente diz, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Vai dizer, esse é o primeiro mandamento com promessa. Gente, a obediência ou a desobediência a esse mandamento bíblico vai trazer consequências por toda a extensão da vida. Não é algo que eu não honrei, amanhã acabou. Só fiquei meio chateado e tal, não. Esse versículo está falando da vida. Diz, para que tudo te corra bem e tenhas vida, longa vida sobre a terra. Ele está falando do decorrer da vida. Quando nós obedecemos esse princípio, esse mandamento da honra, da obediência no Senhor, é o que a Bíblia diz, que teremos uma vida longa. Isso fala de vida de qualidade. De vida de qualidade, não só de anos de vida, mas vida de qualidade. Tem pessoas que até vivem muitos anos, mas a vida é uma desgraça, não tem nenhuma qualidade. E a Escritura diz que quando nós honramos, a vida vai bem, as coisas vão correr bem na vida sobre a face da terra. Agora, o inverso é verdadeiro, automaticamente é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, o inverso é verdadeiro. Quando não se honra, a vida irá mal sobre a terra. A vida será curta, não terá qualidade. Quando existe a desonra. A honra vai bem, a desonra vai mal. E a Bíblia é muito séria. A gente está falando aqui de honra à autoridade, se aplica a todas as autoridades, mas a gente está falando mais especificamente aqui sobre a questão dos pais. Não vivemos a dispensação da lei, mas na dispensação da lei, veja bem o que diz a Bíblia. Isso é para a gente perceber o nível de seriedade disso. Êxodo 21:15 diz assim: quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado.
era a pena capital. Um filho que agredisse o pai e a mãe seria morto. Êxodo 21:17 diz: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Você está percebendo a seriedade que a Bíblia dá à questão da honra aos pais? Você está percebendo a consideração que Deus tem com isso? Com essa questão da honra aos pais? Gente, isso é muito sério. Veja o que diz no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 20. Livro de Provérbios 20, 20. Diz assim: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Gente, isso aqui é forte. Se alguém amaldiçoar, falar mal, difamar, falar sem respeitar, amaldiçoar, se alguém amaldiçoar seu pai e sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A luz da sua vida. Você está entendendo que é um mandamento que afeta a vida? Que não é só um pouquinho, só um pequeno período? Não. Tem a ver com a vida em toda a sua extensão. Extensão. Como é que foi o nosso relacionamento com os nossos pais? Essa é a pergunta. Ou como ele tem sido com os nossos pais? Agora, e o que os pais têm ensinado aos seus filhos? Como que os pais têm educado os seus filhos? Para que os filhos entendam que eles precisam honrá-los, eles têm que ser ensinados a respeito disso. Se eles não forem ensinados, eles não vão saber. E vão desonrar. E vão sofrer as consequências da desonra. Tem muito pai que quer dizer, porque eu sou amigo e tal. Ok, e pai tem que ser amigo. No entanto, o filho precisa entender que pai é autoridade sobre ele, que pai e mãe são autoridades. A gente tem que ser amigo dos nossos filhos, os melhores amigos, ter uma relação de amizade, de cumplicidade. No entanto, eles precisam entender hierarquia dentro de casa. Eles não são iguais em termos hierárquicos. Existe uma hierarquia e todo o universo funciona a partir de uma hierarquia. Aqueles que combatem as hierarquias são instrumentos do diabo e do inferno. Porque quando hierarquias são desestruturadas, o caos se instala. Hierarquias existem sim. Há uma hierarquia administrativa na Trindade Divina. Tem Pai, Filho e Espírito Santo. Não é que tem um Deus maior, um Deus um pouco menor e outro menorzinho. Não, os três são iguais na eternidade, no poder, na sua existência. Não que um seja maior do que outro, mas tem uma hierarquia administrativa dentro da própria Trindade. Quando Jesus, ele disse, o Pai é maior do que eu, é isso, ele estava respeitando essa hierarquia administrativa. Isso tem no céu.
O inferno que combate as estruturas hierárquicas, eles têm a estrutura hierárquica deles. E respeitam. Só que eles inspiram, instigam a humanidade para que não respeite. Entre os anjos há uma hierarquia. No lugar onde você trabalha tem uma hierarquia. De alguma maneira, no nosso organismo físico há uma hierarquia. Todas as estruturas, as organizações, os organismos funcionam a partir de uma hierarquia. Que quando essa hierarquia entra em conflito, ocorre doença. Ocorre doença. Há um respeito. Quem sabe me diga, mas sabe, Jesus, uma vez, ele não respeitou a mãe dele. Lá nas bodas de Caná da Galileia, quando faltou o vinho e a Maria disse, faltou o vinho, Jesus disse assim, mulher, o que eu tenho a ver contigo? Ah, Jesus não chamou ela de mãe, chamou de mulher. Ele não honrou. Não, não tem nada a ver. Ali tinha uma hierarquia sendo respeitada. Porque ali, Maria não buscou Jesus como seu filho, mas como Deus. Tinha uma situação que um milagre era necessário. E ela sabia que o Deus, Jesus, podia fazer alguma coisa. Se a Maria não tinha toda esta noção, quem sabe, da divindade de Cristo, mas nesse aspecto ela o buscou como superior e como Deus, e Jesus a respondeu como Deus. Um milagre era necessário, Deus faz milagres. Por que ela veio a Jesus e disse, não tem vinho? A Bíblia relata as bodas de Caná como sendo o primeiro milagre de Jesus nos relatos bíblicos, mas não quer dizer que aquele foi o primeiro. Se a Maria foi buscar um milagre nele, é porque possivelmente Maria já tinha visto ele realizar alguns milagres, e possivelmente milagres de suprimento de necessidade. Ela o buscou como Deus, e Jesus a respondeu como Deus. Ele disse, mulher, aqui era uma relação Deus de Criador com criatura. Aqui a hierarquia estava correta. Deus se comunicando com a criatura. Ele é maior do que a criatura. Não houve desonra aqui. Então, Jesus, como Filho de Deus nessa terra, ele sempre honrou o Pai. Jesus, como Filho de Deus, ele expressou o que ele tinha no coração ao Pai. Ele disse, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus expressou uma vontade, ele expressou o coração dele, um temor que ele tinha, porque ele sabia que a cruz seria horrenda. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse, todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Submissão à hierarquia. O relacionamento de Jesus com o Pai foi sempre assim. Ele é um exemplo de honra à autoridade. Se a gente quer uma caminhada de conquistas, a gente precisa aprender o princípio da honra. Mas sabe, daí vem as justificativas. E quando eu vou falar dessas justificativas, eu quero dizer a você que eu não quero... Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, tem muita gente trazendo a memória e lembrando de coisas muito difíceis que ocorreram no relacionamento com os pais.
Eu sei que eu estou mexendo em coisas que doem. Eu quero dizer a você que de maneira nenhuma eu estou minimizando a tua dor, ou desprezando a sua dor, ou desconsiderando a sua dor. Não. Não é isso que eu estou fazendo. Mas eu estou te trazendo o princípio divino, inclusive, para que de alguma maneira essa dor seja vencida. Mas então vem as justificativas. Sabe de uma coisa? Sabe por que eu não honro meu pai e minha mãe? Sabe por que eu não honro meu pai? Meu pai é um bêbado, foi um bêbado. Meu pai chegava em casa e quebrava tudo. Meu pai não foi fiel à minha mãe. Esse cara não merece honra. Como que eu vou honrar um homem desse? A minha mãe não cuidou de mim. Minha mãe foi uma megera. Minha mãe não cumpriu o papel de mãe dela. Como que eu vou honrá-la? E por aí afora. Lembra, honrar não quer dizer concordar com o que está errado. Dizer que o errado está certo. Quando a palavra de Deus diz a quem honra, honra, está falando lá sobre hierarquia. Quando a Bíblia ensina honra, os relacionamentos exemplares de pais e filhos, independente de situações, são de honra. Eu quero citar aqui a você alguns exemplos da palavra de Deus. Davi tinha sobre ele Saul como autoridade. E Davi lutou a favor de Israel, obteve grandes conquistas. Saul se encheu de inveja e queria matar o Davi. Saul era totalmente injusto com Davi. Davi era fiel a Saul, Saul queria matá-lo. Houve um momento que o Davi viu que se ficasse lá ia morrer. Ele foge. Ele foge com alguns outros homens. Ele começa a se esconder de Saul. Saul, sem motivo algum, sem razão alguma, começa a perseguir Davi. E houve um momento que Saul saiu na perseguição de Davi. Ele foi a um determinado lugar. Davi e os seus homens se esconderam em uma caverna. E o Saul, com o seu exército, estava lá fora. E Saul, ele teve que buscar algum tipo de sanitário. E ele foi lá para a caverna, onde Davi e os seus soldados estavam. E quando o Saul entra, está lá Davi e os seus homens. Alguém diz a Davi: Deus te entregou o teu inimigo nas tuas mãos, acaba com ele. Sabe, isso é Deus, a justiça de Deus está na tua mão, mata. Ele quer te matar? Mate. A Bíblia diz que o Davi vai cortar um pedaço do manto de Saul. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Corta. O Saul sai da caverna. Quando ele anda um pouco mais, o Davi grita: Rei, olha, eu estava aqui. Podia te matar, eu não te matei. E detalhe, a Bíblia diz que quando Davi ele fez o corte naquela roupa de Saul, aquilo doeu o coração dele. Quando disseram a ele que ele tinha que matar, ele disse: não vou tocar no ungido do Senhor. E ele ficou com o coração dolorido por cortar um pedaço da roupa. Ele ficou temeroso que aquilo chegasse a ser um ato de desonra, porque ele honrava aquele que estava sobre ele e era o rei dele. E Saul então elogia Davi pelo comportamento.
E Saul diz, está tudo bem agora, mas acontece que o Saul volta a perseguir Davi. E da mesma maneira, ele reúne homens, vai perseguir Davi, chega à noite, Saul e os seus soldados vão dormir, e a Bíblia diz que Deus faz cair um profundo sono sobre aquele exército. Davi vem com os seus homens, e Saul está deitado, com a sua lança no chão. O soldado de Davi diz, Deus te entregou teu inimigo. Deixa eu atravessar o Saul e está tudo acabado. Davi disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Veja bem a leitura de um, a leitura de outro. E a leitura desse outro aqui colocava Deus no meio. E às vezes nas nossas justificativas para desonrar, nós colocamos Deus, alguma coisa de Deus no meio. E não tem justificativa. Mas, ei, que tipo de ungido é esse que quer matar o outro? Como é que eu vou honrar e respeitar? Ungido por Deus é alguém que Deus determinou para exercer determinada autoridade. Saul começou em obediência, caiu para a desobediência, mas ainda estava lá. Davi entendia que ele tinha uma posição maior do que ele e que o único que podia lidar com esse que estava sobre ele era aquele que estava sobre o Saul, que era Deus. Ele entendia que ele não podia tocar Saul por causa da honra, o princípio da honra. Ele confiou que Deus lidaria com essa situação que ele não poderia lidar. E Deus lidou com a situação. E por conta disso, Deus deu a Davi o reino de Israel. Davi foi chamado para reinar depois da morte de Saul. Primeiro lugar sobre Hebrom, ele não forçou a barra, as pessoas o chamaram. Depois, todo Israel chamou Davi para que reinasse. Ele não teve que exigir, que brigar e que forçar uma barra. As coisas vieram na mão dele, porque ele honrou a autoridade. No Novo Testamento, a gente vê aqui quando Paulo é acusado injustamente, está diante do Sinédrio. E daí, um homem manda ferir o Paulo na boca, porque ele está fazendo a sua defesa legitimamente, sem desonrar. E quando o ferem na boca, o Paulo diz, Deus te fira, parede branqueada. Atos 23, 1 a 5. E daí alguém diz ao Paulo, como ousas afrontar o sumo sacerdote do Senhor? E nessa hora, o Paulo diz, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. E ele reconhece, ele diz, está escrito, não falarás mal de uma autoridade. Paulo reconhece, se arrepende, mas aquele cara era injusto. A acusação era falsa. Mas o Paulo não deixou de prestar a honra devida. Quando Paulo estava diante dos tribunais e aos relatos no livro de Atos, ele fazia sua defesa, ele colocava os seus argumentos, sempre honrando aquelas autoridades. Então, isso quer dizer que autoridades existem, preciso, e não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo, e eu posso colocar os meus argumentos desde que os coloque com a devida honra. Esse é o princípio da honra.
Princípio esse que nós temos que seguir e ensinar. Princípios esses que nós temos que aplicar na nossa vida em termos de família, relacionamento com pais e com outras autoridades. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades. E quando a Bíblia fala de orar por autoridades, quando fala que nós devemos de honrar os governantes, lembra que o contexto era Império Romano e eram os Césares que governavam. E o Paulo, que estava sendo vítima das injustiças desse império, estava dizendo que era para orar por eles. Sabe, eu e você votamos, esse é um direito legal. E ali nós expressamos o nosso direito e as nossas escolhas. Mas a partir do momento que alguém é eleito, nos compete orar por essa pessoa. Eu oro por quem votei e por quem não votei. Já orei, oro por quem não votei, por quem discordo, mas se é uma autoridade, eu oro, eu tenho que orar, eu tenho que honrá-la. Nós temos autoridades no município, no estado, no país. Gostemos ou não do prefeito, do governador ou do presidente, a Bíblia diz que a gente tem que orar. E tem que honrar. Eu lembro uma vez, isso faz anos, que surgiu uma brincadeira com um determinado prefeito que tinha na cidade. Eu vi essa historinha e, de repente, eu contei lá para alguém, sabe, era uma história, uma piadinha que desonrava, que tirava a honra. E quando eu contei aquilo, o Espírito de Deus me tocou profundamente. Ele disse: Silas, você errou, você desonrou uma autoridade. Eu me arrependi daquilo. Eu posso discordar de posições das autoridades. Eu tenho meu direito de expressão, mas eu não posso desonrá-las. Se eu não concordo com meu pai em alguma coisa, eu converso com ele, mas eu não vou desonrá-lo. Eu não me lembro na minha vida de um dia ter levantado a minha voz contra meu pai ou contra minha mãe. Eu fico de boca aberta quando eu vejo filhos gritando com seus pais, batendo nos pais. Ei, não deixa teu filho gritar com você. Não deixa teu filho dar tapa em você, dar soco em você. Porque a luz da vida dele vai se extinguir e vai virar uma profunda escuridão. É o que diz a Bíblia. Não vai nessa história dessa educação moderna que existe por aí, que tem que deixar falar o que quiser e que a mesma coisa, seja amigo, seja companheiro, seja o melhor amigo. Ei, mas você não é um igual a ele tem que entender isso. Você é amigo, mas você hierarquicamente é superior a ele tem que te honrar. E de alguma maneira, os nossos filhos e também nós nos relacionamos com Deus, inconscientemente colocando a figura dos nossos pais. E se os nossos filhos não nos honrarem, não honrarão a Deus. Ensina teu filho, tua filha, não deixa ele gritar com você. É importante que ele também veja que você não fica gritando com o teu cônjuge. Se tiver gritaria, com isso que ele vai aprender.
Mas não deixa teu filho gritar com você. O que o homem semear, isso ele vai colher. A quebra do princípio da honra afetará toda a vida. Eu sei que tem gente que teve experiência com determinadas autoridades, que teve abuso de autoridade, como disse, sabe, tem muita gente com dor, porque teve abuso emocional, abuso físico, abuso sexual. E eu repito, eu não minimizo essa dor, não estou desprezando essa dor. Mas são pais. Não estamos concordando com o que fizeram. Nisso nós precisamos exercer misericórdia, a graça recebida, precisamos estendê-la e liberar o perdão, inclusive. Se não há perdão, há dificuldade para a honra. Eu já vi gente que não sabe quem é o pai. Porque nasceu de um relacionamento e veio de uma mãe que tinha muitos homens e muitos casos. E a Bíblia diz que é para honrar pai e mãe. Como honrar? No mínimo, eles foram instrumentos de Deus para que você viesse ao mundo. Se você existe, é por conta deles. Eu não estou dizendo que isso é fácil de entender, mas eu estou dizendo que é preciso receber. E quem sabe, nem mesmo entendendo a complexidade de tudo isso, não sabendo os porquês, todos os porquês disso, é preciso olhar para a palavra de Deus e obedecê-la. Isso muda a vida, sabe? Isso faz alguns anos, né? Daí eu lembro que Eduardo, na escola, meu filho, e o cara estava enroscando. Tinha passado 2 anos por conta de conselho de classe. Eu orava, eu falava com ele, aquelas conversas de conscientização, né? De contemplar o futuro e tudo mais. E oração, e jejum, e conversa. E nada. E daí, um dia eu estava orando a Deus e eu já tinha ouvido sobre esse princípio. Eu lembrei que Deus começou a me mostrar que eu não tinha honrado meus pais nessa área acadêmica, estudantil. Eu reprovei. Eu enrolava, eu não estudava. E me veio à mente a vez que eu cheguei ao meu pai, isso foi no 2º ano do ensino médio, eu disse para ele, olha pai, não dá mais, estou com nota muito baixa, não vou passar. Ele ficou chateado, ele disse, mas filho, tenta. Eu falei, não pai, não dá mais. Eu lembro daquele dia que ele baixou a cabeça e saiu. Naquele momento, o Espírito Santo me trouxe aquela imagem. Eu disse, Deus, eu não honrei meus pais nessa área. De maneira geral, eu honrei meus pais. Mas sabe, de alguma maneira eu estava sofrendo uma desonra em uma área em que eu desonrei. A Vanessa, graças a Deus, né, certinho, se esforçando, sempre esforçada. Mas o Eduardo, aquela luta. E daí eu orei a Deus. E daí
Um dia, depois de um culto de domingo, enfim, eu estava sozinho, porque a Carmen não veio, meus pais me levaram ali onde eu moro, certo? Eles não moravam no mesmo edifício que eu moro naquela época. Daí eles estacionaram ali, daí eu falei, nesse momento eu disse a eles, eu tenho que conversar com vocês. Eu tenho que pedir perdão a vocês. Daí a minha mãe, que? Perdão nada. Por quê? Não precisa. Você é um filho muito bom. Não, mãe, eu errei. Não. Falei, mãe, deixa eu falar. Eu errei. Eu quero pedir perdão porque eu desonrei vocês nos meus estudos. Eu não dei a devida honra a vocês. Aconteceu. Não, filho, mas isso já passou. Não. Daí meu pai disse, não, deixa ele falar. Daí eu falei, eu conversei, daí eu disse a eles, eu gostaria que vocês me perdoassem. Não, filho, o quê? Mãe, me perdoa. Daí eles disseram, nós perdoamos. Daí pedi que eles orassem em meu favor. E eles oraram. Ou seja, uma semeadura que eu fiz. Eu estava tendo uma colheita. Lá na frente na minha vida. Sabe, alguns dizem assim, não, mas que é isso? Isso é quando eu era jovem, adolescente, pequeno. Não, sabe, a Bíblia não diz que os anos cancelam pecados. Os nossos pecados são cancelados quando nós os reconhecemos, nos arrependemos e os confessamos. Não são os anos que cancelam. Não, porque não. Nada de justificar pecados, temos que confessá-los. Sabe, e depois daquilo, o Eduardo começou a se ajeitar, a tomar jeito. Deus abençoou, conseguiu até fazer uma faculdade fora do país. Nessa semana passada, quando eu estava montando essa mensagem, lembrando disso, teve mais uma coisa que eu me toquei, que eu não tinha me tocado. Enfim, eu tinha concluído meu ensino médio, tinha feito mais os 3 anos do ITQ. Depois disso, as coisas aconteceram. Depois dessa oração, eu fiz 2 faculdades, uma pós-graduação e um mestrado. Sabe? O obstáculo do caminho de conquista saiu. A honra veio. Eu tive conquistas. Eu estou contando esse exemplo para você. Eu quero desafiar você a olhar para a tua vida. Quem sabe alguém diz, sabe, mas os meus pais já morreram. Você não tem que pedir perdão a quem já morreu, e quem já morreu não tem comunicação com a gente aqui. A Bíblia diz que os mortos de nada sabem. Jesus contou a história do rico e do Lázaro. O rico queria voltar aqui para conversar com os irmãos dele. Foi dito a ele, não, quem está aqui não volta. Não tem comunicação com o morto, mas tem arrependimento sincero diante de Jesus, confissão. Para que a história comece a ser mudada. Se os pais estão vivos, conversa com eles, pede perdão a eles. Se eles têm alguma noção de Deus, de Jesus, se puderem orar, ótimo. Se não sabem orar, diz, olha, eu preciso de 2 coisas, do teu perdão e que você me diga, Deus te abençoe. Quem sabe que eu diga, não, mas meu pai não vai atender, vai até levantar a voz para mim, não vai me abençoar.
Mas mesmo assim, vá e confesse, e peça, faz o seu pedido, mesmo que ele negue, mas se você fizer, diante de Deus, a questão está resolvida, e Deus vai te abençoar. Mas eu desafio você a olhar para esse princípio eterno, que afeta toda a nossa existência, levar isso a sério. Eu não estou dizendo que as causas dos problemas estejam só nisso, não estou resumindo tudo a isso, mas eu não estou dizendo que não existam outras causas, mas eu quero fazê-la considerar e refletir sobre essa causa. Eu sei que o Espírito Santo vai falar conosco.